O Senhor Jesus Cristo, quando ensinava, ele falou para a mulher samaritana, Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade, porque são os que adoram a Deus em espírito e em verdade, é os que ele se agrada. Então, o próprio Senhor Jesus disse, Deus é espírito. Ele não disse, meu Pai e eu e o Espírito Santo é uma trindade. Mas ele disse, Deus é espírito. Então, para adorar a Deus em espírito e em verdade, é preciso que Cristo Jesus, o Filho de Deus, está em nós e nós nele. Porque assim como o Pai é espírito, também ele sela o testemunho do seu Filho naqueles que o recebem como Senhor e Salvador, o seu unigênito Filho. Então, esse ensino de ensinar que Deus é uma trindade não está corretamente segundo as Escrituras ensinam. Mesmo que em algumas partes fala a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você menciona 3, mas isso significa dizer que Deus confirma com seu Espírito aqueles que estão em Cristo. Deus sela com seu Espírito essa comunhão para que a pessoa esteja sempre em Cristo para estar eternamente com Ele. Se estiver em Cristo, estamos também no Pai, porque o Pai fez que o seu Filho recebesse do seu próprio Espírito. Ele mesmo, quando ele ressuscitou, ele assoprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoar os pecados, são perdoados, se retiverem, são retidos. Se fosse uma terceira pessoa, o Senhor Jesus ia assoprar nos seus discípulos e ia falar isso? Não, ele não ia falar. Mas ele, por ser o unigênito Filho gerado do Pai, ele tem o Espírito Santo. Ele pode derramar do seu Espírito Santo. Por isso que ele diz assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer do Espírito que havia de receber, o selo que havia de receber aqueles que nele crescem. Então, verdadeiramente, aqueles que nele crescem é selado pelo seu Espírito, porque assim o Pai declarou, que os que crêem no seu Filho amado permaneçam nele e ele em nós. Então, esse é o objetivo, o alvo daqueles que crêem no Filho de Deus, é ser selado pelo seu Espírito Santo, porque é o próprio Deus que sela aqueles que estão em Cristo. Nós vemos no dia de Pentecostes, Deus derramou do seu Espírito para ele mesmo dar testemunho do seu Filho na boca de Pedro. Pedro levantou com a palavra e dizendo que era Deus que estava testificando do seu Filho. Aquele a quem o povo de Israel rejeitou, os líderes, não recebeu alguns dos líderes, rejeitou, mas Deus estava testificando do seu Filho, vez que eles podiam ver língua de fogo distribuída sobre eles. Então, se tinha línguas de fogo distribuídas, cada um deles falava na sua própria língua, das grandezas de Deus, isso significa que era o próprio Deus quem estava testemunhando do seu Filho, estava testificando, não uma terceira pessoa, mas o próprio Deus, pelo seu poder eterno, é quem estava falando do seu Filho, ali na boca do apóstolo Pedro, que levantou com a palavra e disse que eles não estavam embriagados, mas o que ocorreu foi o que Deus tinha anunciado pelo profeta Joel, que nos últimos dias ele ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Quer dizer, ia derramar do seu Espírito. Deus não estava falando que ia derramar uma terceira pessoa, mas do seu próprio Espírito. Porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está presente em todo lugar. Glória, honra e louvor ao seu santíssimo nome para sempre.